Pessoal, boa tarde. Tudo bem? Estamos nós aqui de novo para mais uma aula. Agora eu quero trabalhar com vocês história, tá bom? Peço primeiramente que vocês abram a apostila de história de vocês na página 140, tá? Localize esse pedacinho de texto aqui, essa continuação e esse mapinha, tá? Como vocês já começaram a fazer a leitura na aula anterior, esse texto aqui vai falar sobre o mesmo assunto, sobre a produção de açúcar, só que agora com os novos fatos, né? O açúcar foi muito importante no desenvolvimento do país, né? Ele serviu como um produto que estabilizou e criou uma economia primária, né, no Brasil. Não tinha uma economia sólida, não tinha o que vender, né, fora o pau-brasil a princípio. O açúcar se estabeleceu muito bem por causa do clima, né? E as condições que favoreciam a exportação do açúcar, né? Ele também vai motivar a escravidão, que a gente vai estudar mais para frente, tá bom? Vai ser um motor da escravidão, a produção de açúcar. Mas para vocês terem uma ideia, o Brasil chegou a ser o maior produtor de açúcar, né? No ano de 1560. Então, assim, o açúcar ele tem a sua relevância, né, na história brasileira, né? A gente tem um mapa aqui, ó, que vai demonstrar a ocupação do território em função do açúcar, né? O texto vai trabalhar isso, né? Só que o que vai acontecer? Um dos maiores parceiros econômicos que o Brasil vai ter nesse período vai ser a Holanda, né? A Holanda vai ser um grande investidor. E quem que é investidor? Investidor é aquela pessoa que empresta o dinheiro para que você possa construir alguma coisa. Ou depois ele quer o dinheiro de volta com juros. Então, assim, os banqueiros, né, que eram os holandeses, a Holanda emprestava o dinheiro para que o Brasil produzisse o açúcar. Só que teve um período que o Brasil ele fez parte da coroa espanhola, né? O rei de Portugal morre e não tem ninguém para assumir o trono. Como o rei da Espanha é primo, né, do rei que morreu, ele tem direito ao trono português também. Então os dois países vão se tornar um só, Espanha e Portugal. Só que a Espanha, ela era brigada com a Holanda, né? Eles tinham uma rixa. Então o que acontece? Eles vão expulsar os holandeses do Brasil, né? Os que estão aqui. Só que isso não vai ser bom para os holandeses. Então o que eles fazem? Eles vão invadir o Brasil, vão ocupar o território, né? E vão ficar aqui durante 24 anos, tá? Depois da expulsão deles, Portugal reassume o controle da economia do açúcar, né? E volta à produção em larga escala novamente. Logo aqui na página 140 vocês têm a primeira pergunta, ó, que é uma pergunta de localização. Eu nem vou ler a pergunta, porque assim, é uma pergunta que a gente está falando para vocês assim, aonde fica Olinda, né? Que vai ser a maior capital de produção de açúcar do mundo, né? Só localiza aqui no mapa, faz um risquinho, pronto, localizou Olinda. Na pergunta 2, você lembra qual região Martim Afonso de Souza mandou plantar as primeiras mudas de cana-de-açúcar no Brasil? Marque-a no mapa. Então, assim, marca essa região também, onde o Martim Afonso, né, lembra, ele está no texto. Então, volta a leitura do texto, lê as páginas anteriores também, para que vocês obtenham essa informação. Aqui, escreva o nome dela. Qual a cidade aqui, né? O local onde ele plantou a primeira muda de cana-de-açúcar. Aí tem a B aqui, ó. Podemos dizer que a cana-de-açúcar fez desenvolver 3 cidades no Brasil. São Vicente e aqui tem mais 2 cidades. Quais foram essas cidades, né? Aqui o texto continua explicando, né, sobre a invasão dos holandeses, tal. Aí aqui embaixo, ó, tem outra pergunta, pergunta 3, ó. Assinale alternativas corretas. Então aqui tem 3 afirmações, vocês colocam quais são corretas, tá bom? Pode ser que tenha mais de uma, igual naquele outro exercício que a gente fez de geografia. Então você assinala aqui as alternativas, ó. Leia o texto com calma para vocês obterem as informações para vocês estarem respondendo isso aqui. Vamos para a página seguinte. Lembra a dica do professor. Quando forem fazer leitura, utilizem sempre o dicionário para tirar alguma dúvida. Pessoal, aqui, ó, tem um texto que ele vai falar sobre a ocupação do território. Como se deu essa ocupação do território, né? Como as pessoas começaram a morar no Brasil, né?
E aqui vai falar das capitanias hereditárias, né? Que foi uma forma que Portugal encontrou para que as pessoas viessem para o Brasil. Ele precisava incentivar as pessoas a morarem no Brasil. Então, assim, ele criou essas capitanias hereditárias. O que é uma capitania hereditária? É um pedaço de terra que o rei de Portugal dava para uma família, né? Para um representante da família, né? E essa capitania passava de pai para filho. Então, assim, ele dividiu o Brasil em grandes lotes e mandou essas pessoas tomarem conta para ocupar o território. Nesse período, era muito importante ocupar o território para poder proteger contra invasões. Por exemplo, a gente vai ter a invasão aqui da França, depois vai ter a invasão holandesa. Então, assim, para que os outros países não tomem o território brasileiro, ele precisa ser ocupado, tá? Façam a leitura. Se quiserem já iniciar a leitura dessas páginas que eu vou pedir para a próxima aula, também podem estar lendo, tá? É assim, a página 142 é só de leitura, tá bom? E a página anterior, que era que a gente estava aqui, vocês respondem esses 2 exercícios, tá bom? Essa foi a aula de hoje, tá? Boa leitura e bons estudos para vocês. Até mais.